Boa noite, a graça e a paz, boa tarde, né? Boa tarde ainda. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, aos amigos, aos irmãos do Face, à Igreja Batista em Governador Portela. É bom estar aqui mais uma vez com vocês, né? Graças a Deus, família bem. Hoje é Dia das Mães, já deixamos um parabéns para as mães, nós agradecemos pela vida das nossas mães, né? Eu, em especial, minha mãe em especial, a Dona Rita, né? Minha mãe, mãe do Gunter. Muito obrigado pela sua vida, mãe. E é muito bom, né? Nós podermos ter esse momento, esse espaço em que podemos cultuar a Deus, refletir um pouco sobre a palavra de Deus. Eu queria começar essa tarde com uma canção antiga que se chama Segurança. Esse momento em que passamos por uma crise, alguns estão sofrendo mais, outros estão sofrendo menos. Alguns dizem até que não estão sofrendo, né? Mas é bom no momento desse de crise cantar sobre segurança. Cantar que nós estamos seguros em Deus. Então o nome desse louvor que nós vamos cantar agora é Segurança, né? E se você quiser acessar aí a letra, cantar comigo, tá? Ou se souber o louvor de cor, tá bom? Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Mais uma vez entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança e eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer.
Deus que me fará vencer. A tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, porque em Ti nós estamos seguros, ó Pai. Sabemos que quando nós nos entregamos a Ti e ao Teu amor, nem a morte pode nos vencer. A morte para o cristão é a Tua serva, pois a morte nos leva até Ti. Nosso viver é Cristo e o nosso morrer é lucro. Possamos confiar e estar seguros em Ti. Peço nesse momento por aqueles que estão no leito do hospital, lutando, Senhor Deus, contra diversas enfermidades, em especial o Covid, Senhor Deus. Que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja curando, que o Senhor esteja sendo com as equipes médicas, ó Pai amado. Ó Deus, que possamos estar nos cuidando, que possamos estar seguindo as orientações das autoridades, ó Pai amado, para que nos contaminemos do mais tarde possível e quem sabe, se o Senhor permitir, nós nem nos contaminemos. Mas independente do que seja, Senhor Deus, o nosso futuro, nós podemos confiar em Ti e estamos seguros em Ti, Senhor Deus, porque o Senhor é um Pai amoroso, o Senhor é um Pai que nos ama. Abençoe essa transmissão, os que vão ver o vídeo depois, que vão ver a transmissão depois. Abençoe a todos, ó Pai amado, e que a Tua palavra esteja falando à nossa mente, ao nosso coração e nos ensinando, Senhor Deus, a sermos filhos melhores, ó Pai. No nome de Jesus, amém. É bom, né, estarmos aqui e agora nós vamos estar meditando na palavra de Deus. Nós vamos, depois de ter cantado esse hino, né? E no final do hino eu gosto muito desse hino porque fala que eu preciso receber a Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. É a palavra de Deus que nos faz vencer, a palavra de Deus que nos faz prosseguir, que nos faz caminhar, que nos dá força, né? E nós agradecemos a Deus pela Sua palavra, pelo Seu amor e por nunca nos abandonar. A gente vai estar meditando essa tarde numa história muito conhecida, a história do filho pródigo, conhecida como a história do filho pródigo. O pai que tinha 2 filhos, né? E eu vou propor depois, ao final da leitura desse texto, uma abordagem um pouco diferente desse texto. Sabemos que hoje é o Dia das Mães, né? E hoje os filhos, eles querem de alguma maneira homenagear suas mães de uma maneira formidável, mas sabemos que o que enche o coração das nossas mães de alegria é terem filhos que as valorizem durante todos os dias do ano. Amém? Mas nós vamos estar falando qual filho eu quero ser. Esse é o título da nossa meditação. Qual filho eu quero ser? Eu tinha um amigo que serviu comigo na aeronáutica, que ele era afastado da igreja. E ele falava que não aguentava mais ouvir algumas mensagens na igreja. E uma delas era do filho pródigo. Falou que era um texto muito pregado, né? Nós que temos o Espírito Santo, nós sabemos que a palavra nós lemos e ela nunca é a mesma. Ela sempre nos fala algo diferente. Ela sempre nos comunica algo diferente. Contanto que estejamos ligados na palavra. Ligados em espírito. E esse é o meu desejo nesse momento, que nós estejamos ligados em espírito, para que Deus fale algo novo através dessa passagem tão conhecida. Amém? Vamos lá, Lucas capítulo 15, versículo 11. Lucas capítulo 15, versículo 11. A partir do 11, nós vamos até o final do capítulo 15. Amém? Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha. Foi para uma região distante, lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um cidadão daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens
de alfaborreira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, depressa, tragam a melhor roupa, vistam-na nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu música e dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que lhe estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. E disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza nessa mensagem, nesse momento, amém? Irmãos, aqui a gente tem três personagens principais. Nós temos o pai, os dois filhos, que são os personagens principais, e também temos os empregados, né, que também fazem parte dessa cena. Eu vou estar botando para os irmãos aqui uma obra de arte. Eu vou virar a câmera. Esse aqui é um quadro, se eu não me engano, do Rembrandt. Qual filho eu quero ser é o título da mensagem. E aqui aparece o pai abraçando o filho, mal vestido, cabelo mal cortado, os pés descalços. Aqui à direita, de repente, é o filho mais velho e alguns empregados. Esse quadro é um quadro representativo. Essa cena aqui, ela não existiu. É uma cena artística. Por quê? Porque quando o filho volta, o filho mais velho está no campo, né? Mas aqui retrata os personagens. E por que que o título da meditação é Qual filho eu quero ser? Porque a gente aqui tem os dois filhos e nenhum dos dois é exemplo. Nenhum dos dois é um filho exemplar. O primeiro, o mais novo, ele precisa se afastar do pai para dar valor à presença do pai. O segundo está perto do pai geograficamente, territorialmente, mas está longe do coração do pai. Estava perto do pai, cumprindo tudo o que tinha que se fazer, mas não conhecia o coração do pai. Então, nenhum dos dois filhos é modelo para nós. Nós vamos abordar aqui esses personagens e vamos tentar ver que há um terceiro caminho. Nós não precisamos ser nem o mais novo, nem o mais velho. Nós podemos ser um terceiro tipo de filho, um filho que o pai deseja que sejamos. E que é bom que nós sejamos, porque aí vamos sofrer menos. Não vamos sofrer tanto quanto esses filhos aqui sofreram. Amém? O filho mais novo, ele é ingrato. Acho que a primeira característica dele é a ingratidão, né? Ele rejeita a presença do seu pai. Ele não é grato pela vida do seu pai. Pelo contrário, ele quer ali só os bens do seu pai. Ele só quer o que o pai pode dar e não a presença do pai. Ele não é contente, né,
1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 a 10, ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E esse jovem amava mais o dinheiro do seu pai do que o seu pai. E ele pede as posses. E ele vai. E ele sofre muitos males por esse amor que ele tinha ao dinheiro. E ele não era contente com a sua vida. Então, uma das primeiras coisas que nós temos que aprender com esse filho mais novo é sermos gratos pelo que nós temos e principalmente pelas pessoas que Deus nos deu para estarmos ao lado, sejam nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, para depois, quando eles partirem, a gente não ficar numa hipocrisia chorando no púlpito, né? Como diz o poeta, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Graças a Deus, esse filho mais novo encontrou o pai vivo. Graças a Deus. Esse filho mais novo, ele teve que perder para dar valor. E geralmente isso é uma das coisas que acontece com as pessoas ingratas, né? Elas, enquanto elas têm aquilo, elas não dão valor. Quando elas perdem, elas dão valor, mas aí já é tarde demais. Elas não deram valor, né? E ela teve que perder. A gente tem que dar valor antes de perder. Esse filho também ele é autossuficiente, ele acha que não precisa do pai para mais nada. Por isso ele pega o dinheiro e vai para bem longe, porque ele não queria ter contato nenhum com o pai, ele achava que poderia se dar bem sozinho. E a gente conhece pela história que não é o que aconteceu. Agora aqui nós temos o filho mais velho. O filho mais velho, ele é um cumpridor de regras. Ele faz tudo direitinho, ele serve muito bem na aparência. É aquele filho que, aos olhos dos outros, ele é um bom filho. Mas os momentos de crise revelam que ele também está longe do coração do pai. Ele também é ingrato porque ele não compreendia a graça de Deus. Ele se achava muito melhor do que o irmão. Ele se achava um filho muito melhor do que o irmão. Mas a história nos mostra que o irmão se arrepende e ele não. Ou seja, de repente, ele era pior do que o irmão. Também era ingrato e não compreendia a graça de Deus. Mas a característica que mais chama atenção nesse filho mais velho é que ele não tinha a palavra que hoje nós chamamos de empatia. Uma palavra mais bíblica seria compaixão. Ele não ligava para o fato do pai estar triste com o sumiço do filho mais novo. Ele não ligava para o fato do pai estar sentindo falta, saudades daquele filho. Ele não sabia o quão triste o pai estava por aquele irmão que tinha abandonado a família e que o pai nem tinha notícias e que o pai estava considerando já como um menino morto. Ele não sentia o mesmo sentimento que o pai tinha. Tanto que quando o filho volta, o pai se alegra e ele não. Por quê? Porque ele não compartilhava do mesmo sentimento que o pai tinha. E esse é um desafio que nós temos, irmãos, compartilhar do sentimento que Deus tem pelas pessoas. Olhar as pessoas com os olhos de Deus, sentir pelas pessoas o sentimento que Deus sente. Isso é um desafio para nós, né? E essa é uma dificuldade que todos nós temos e temos que buscar vencer. Nos colocarmos no lugar do outro. É muito difícil nós nos colocarmos no lugar do outro. Eu, por exemplo, eu tenho, de repente, o meu irmão que tem um nome parecido com o meu irmão que é parecido fisicamente comigo, né? E de repente é a pessoa mais próxima que eu tenho no contexto de família. Ele tem o mesmo pai, a mesma mãe que eu, né? Ele nasceu das mesmas pessoas, ele foi criado na mesma casa que eu. Mas como é difícil me colocar no lugar do meu irmão e ter os sentimentos dele. Às vezes coisas que me abalam não abalam a ele, e coisas que abalam a ele não me abalam. E a gente acha às vezes que é frescura, a gente menospreza a dor dos outros, nós menosprezamos as crises dos outros, as nossas crises são importantes, né? E nós temos que buscar ter a compaixão, sentir junto. Compaixão significa até mesmo a paixão, né? É trazer o sentimento que os outros têm e tentarmos compreender eles ao máximo. Um outro exemplo que nós temos é, por exemplo, nós homens, nós temos muita dificuldade em compreender as mulheres. Muita dificuldade em nos colocar no lugar dela. O que é para uma mulher andar num lugar sozinha, escuro, à noite, de repente lá no Rio de Janeiro? Eu nunca vou ter esse sentimento que essa mulher tem. Porque eu, por ser homem, de repente,
nunca vou ter o sentimento que ela tem de andar no escuro, de repente ser menosprezada, né? E nós temos que procurar sentir a dor dos outros, sermos sensíveis, orarmos pelos outros, o que esse irmão mais velho não tinha. Ele não tinha empatia. E a última característica desse filho mais velho é um filho amargurado. É um filho que ele fala assim, ele não chama o irmão dele de irmão, ele fala, esse teu filho, ele fala, esse teu filho. Ele nem considera aquele irmão dele como irmão mesmo. Ele fala, esse teu filho. Ele tinha uma amargura em relação àquele irmão. Eu não sei o porquê ele não conseguia perdoar aquele irmão. E a história não diz como acaba esse filho mais velho. Então, eu apresento para vocês, meus irmãos, nessa tarde e noite, um filho ideal. E quais são as características desse filho ideal? Primeira atitude que eu vejo num filho ideal é um filho que é sempre grato, sempre agradecido, que está sempre agradecendo a Deus, quer na fartura, quer na falta de fartura, quer nos momentos bons, quer nos momentos difíceis. Um coração grato. Grato a Deus pela oportunidade de viver a cada dia, por cada respiração, pelas pequenas coisas, pela manteiga, pelo pão, pelo ovo, pelo açúcar, pelo café, pelo ar que respiramos, pela esposa, pelos filhos, pela saúde. Ó, irmãos, gratidão é algo que tem que permear o nosso coração. Ainda que nós vivamos uma vida toda agradecendo, não vai ser o bastante para agradecer o que Deus fez na cruz. Tudo o que Deus fez na cruz por nós, vencendo a morte por nós. Gratidão é a primeira característica desse filho. Uma segunda característica é a humildade. A humildade, irmãos, nós temos que buscar sermos humildes. Deus está acima de todos e aqui embaixo todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais, todos nós somos pecadores e afastados estamos da glória de Deus. E quando há algo diferente em nós, é a presença do Espírito Santo que vem através do Evangelho de Cristo. E isso não nos torna melhores, nos torna diferentes. Diferentes por causa de Cristo, não pelos nossos méritos. Então nós temos que sempre ser humildes e quando nós nos tornamos cristãos, sermos mais humildes ainda, né? Às vezes a gente vê algumas pessoas com umas habilidades diferentes da nossa e elas se acham melhores porque elas têm essas habilidades. Na verdade, Deus nos coloca em alguns lugares para que nós possamos abençoar aquelas pessoas naqueles momentos. Mas não quer dizer que sejamos melhores do que os que foram antes de nós, que sejamos melhores do que vão vir depois. Somos diferentes e estamos ali para abençoar. Conta-se uma história de dois pesquisadores, um mestre doutor e o outro era seu pupilo, que eles foram fazer uma pesquisa e pegaram um caiçara, uma pessoa simples, para levar eles de barco para fazerem as pesquisas dele. E aí eles começaram a falar termos técnicos, termos difíceis, e aí o mestre pegou para o caiçara e falou, você está entendendo o que eu estou falando? E não, senhor, não estou entendendo nada. E aí eles começaram a rir, a debochar, assim, né? O mestre e seu aprendiz daquele caiçara. E de repente aquele barco bate numa pedrinha e começa a entrar água. E o caiçara pergunta, você sabe nadar, doutor? O doutor não sabia nadar. O caiçara simples se salvou. E o doutor que sabia tanta coisa e se julgava muito superior ao caiçara, não conseguiu se salvar. Ou seja, irmãos, não há ninguém melhor do que ninguém. Dependendo das condições que a vida nos dá, algumas habilidades nossas são aproveitadas e outras não. Temos que ser sempre humildes diante de Deus e diante dos nossos irmãos. Uma outra característica que o filho ideal deve ter é estar cheio da graça de Deus. A graça permite que nós construamos as verdades da nossa vida, buscando a cada dia uma plena liberdade. A graça de Deus superabunda no nosso pecado. Quando nós temos vontade de pecar, vontade de fazer algo errado, é a graça de Deus que é mais forte do que o pecado e que nos faz olhar para a cruz e resistir. Quando nós temos vontade de chutar o balde e fazer a coisa errada, é a graça de Deus que nos faz permanecer. Então nós temos que buscar sermos cheios dessa graça a cada dia.
alegra nesse filho ideal é que o filho ideal, ele é amigo do Pai. Jesus ele fala lá em João capítulo 15, não vos chamo apenas de servos, mas tenho-vos chamados de amigos, porque tudo quanto o Pai me revelou, tenho feito vocês saberem. Então Deus quer ter intimidade conosco. Deus quer filhos que sejam seus amigos. O filho mais velho não era amigo, ele estava perto, mas não era amigo, tanto que a alegria do Pai não foi a alegria dele. E a nossa alegria tem que ser a alegria do Pai. Nós temos que nos alegrar quando os nossos irmãos voltam, quando nossos irmãos conseguem vitória, quando nossos irmãos são agraciados pela presença de Deus, quando Deus enche eles de graça. Nós temos que compartilhar do sentimento do Pai, que é um Pai que se alegra. Nenhum de nós mereceríamos. Então temos que ser amigos do Pai. Outra característica, e eu creio que é a última, é uma que não está no texto, mas dá para subentender-se ela do texto. É um filho missionário. Missionário? Como assim é? De repente, esse filho mais velho poderia ter ido atrás do irmão, né? Mas não. Ele ficou lá parado e tinha até meio que uma torcida para esse irmão não voltar. É o que a gente dá a entender, porque quando o irmão volta, ele fica triste. Ou seja, o filho ideal, ele é grato, sempre grato, ele é humilde, ele é cheio da graça de Deus, ele é amigo do Pai e ele é missionário. Ele vai em busca dos irmãos perdidos. Ele vai em busca das criaturas perdidas de Deus, para alegrar o coração do Pai, trazendo os filhos de volta para casa ou tornando criaturas em filhos através da pregação do Espírito de Deus. Missão está no coração do Pai. Tanto que o Pai vê o filho de longe, ele não fica parado lá esperando, ele saiu daqui, ele que volte. Não, ele vai ao encontro do filho, abraça o filho devia estar sujo. Eu imagino que o filho estivesse sujo, fedendo. A gente quando faz uma viagem longa, né, a gente vem cheio de poeira, suado. E aquele pai, ele vai, ele não liga, ele vai ao encontro do filho, ele abraça o filho, ele não deixa o filho terminar o seu discurso. O filho falou que queria ser tratado como os empregados na sua reflexão. O pai não deixa ele terminar. Fala assim, olha, traga a melhor roupa, traga o anel, traga as sandálias, vamos fazer uma festa, né? É um pai que se alegra quando os filhos voltam para eles. E toda a humanidade foi criada para ser filho de Deus. Tanto que o homem não descansa e não acha paz no seu coração enquanto ele não se entrega para Deus para ser filho dele. E Deus se alegra quando esses filhos retornam. Quando o espírito do homem volta para Deus. Irmãos, o filho ideal, Cristo ele preencheu todas essas qualidades. Cristo era grato em tudo. Cristo era humilde. Cristo era cheio da graça de Deus, cheio da verdade. Jesus era amigo do Pai, ele era o próprio Pai. Jesus era missionário, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E quando nós nos tornamos discípulos de Cristo, nós nos parecemos mais com esse filho ideal. Agora você vê o Pai, que figura magnífica, irmãos, é esse Pai. O Pai que quer ser um Pai nosso, como disse a oração de Jesus, Pai nosso. Ele vê o filho, ele vai ao encontro do filho, né? E o mais velho, quando ele sabe que o mais velho não quer entrar, ele vai lá fora encontrar o mais velho. Muitas pessoas mais velhas têm o costume de falar assim, ele é mais novo, ele que me procure. Ele é mais novo, ele que tem que vir até mim. Esse pai aqui era um pai que era exemplo para nós, para eu que sou pai, para muitos de nós que somos pais, que somos de repente pessoas mais maduras, mais velhas. Ele tomou iniciativa. Não no filho mais novo, o filho mais novo voltou para casa, mas quando estava no caminho ele já foi em encontro. Mas no filho mais velho, quando o filho mais velho sai, ele vai ao encontro do filho mais velho e ele vai conversar com o filho mais velho. E o filho mais velho revela toda a sua falta de empatia, toda a sua gratidão, toda a sua amargura. Ele fala, olha, você nunca me deu um bezerro para me alegrar com meus amigos. E o pai falou, tudo que eu tenho é teu, por que você não pegou? Era uma falta de intimidade com o pai, era uma falta de intimidade com Deus, algo que nós temos que buscar.
buscar diariamente. Por isso Jesus nos ensina o Pai Nosso. O Pai Nosso que está nos céus. A oração que é feita no quarto. Deus quer que tenhamos intimidades com eles. E Jesus era o Filho ideal. Jesus é o Filho ideal. E quando nós seguimos Jesus, nós temos essa terceira alternativa. Não somos nem o filho mais novo, que teve que perder para dar valor, nem o filho mais velho, que mesmo perto estava longe do coração do Pai. Nós nos tornamos parecidos com Jesus, um filho ideal. E é isso que Deus quer. Por isso Ele mandou Jesus para ser nosso modelo, para que nós nos parecêssemos cada dia mais com Jesus. Algumas pessoas dizem que esses dois filhos representam a humanidade. Uns são religiosos e se acham muito bom pelo que fazem, sem buscar um relacionamento íntimo com Deus, de pai para filho como amigos. Acreditam que as recompensas ou até mesmo a salvação é fruto das suas obras e não da graça de Deus. Os outros sabem que sem Deus estão completamente perdidos, sejam religiosos ou não, independente do lugar que estejam. Pois Deus quer que nosso coração esteja perto dele e não só uma aparência de religiosidade. Ele quer nos abraçar, Ele quer nos chamar para perto dele e devolver a dignidade que o pecado nos roubou. E nós vemos isso nesse filho mais novo. Ele pode não só nos restituir, mas nos dar coisas bem melhores do que tínhamos antes. Com certeza, esse filho, quando ele volta, embora as experiências dele tenham sido horríveis, esse filho mais novo, quando ele volta, ele ama bem mais o pai. Ele compreende mais o pai. E ele está mais próximo do pai do que o filho que ficou. E aí sim, quando a gente se aproxima do pai e tem intimidade com o pai, nós podemos ter uma roupa nova de santidade. Nós podemos ter um anel novo que simboliza uma aliança com Deus e que também nos transfere poder, o poder de sermos filhos de Deus. E uma sandália para trilhar novos caminhos, para que nós estejamos separados desse mundo pelas sandálias do Evangelho da Paz, pela caminhada do Evangelho da Paz, para cumprir o ID, para cumprir a missão de Jesus. Uma roupa nova de santidade, um anel que simboliza aliança e poder, e sandálias que nos separam do mundo e nos fazem andar pelo mundo pregando as boas novas. Tudo isso não porque nós merecemos, e sim pela graça de Deus, que nunca desiste dos seus. Ele nunca desiste de nós, irmãos. Sejamos o pródigo que ficou, sejamos o pródigo que foi embora. Deus, ele não desiste, ele quer sempre nos chamar para perto. Quer ser um pai íntimo de nós. Eu queria contar uma história para os irmãos, que de repente muitos dos irmãos conhecem, mas eu me arrisco a contar ela de novo. Um pai via que um filho não ia bem, não se esforçava nos estudos, um filho que estava indo por um caminho meio esquisito, então ele faz uma promessa para o seu filho. Ele fala o seguinte: olha, se você se formar, se você conseguir realizar esse teu sonho, se formar, se você se esforçar para isso, eu vou te dar um carro novo, um carro que ele sabia que o filho queria. E aquele filho mudou a sua atitude, começou a se esforçar, começou a se estudar. Aquele filho se formou. Na formatura, depois das festas e tudo mais, o pai aparece e dá uma Bíblia para ele. Um exemplar da palavra de Deus. Toma, filho, essa Bíblia. E o filho, ele fica assim meio sem saber. Fala, meu pai me prometeu um carro e me dá uma Bíblia. E ele pegou aquela Bíblia, jogou meio de lado e se afastou do pai, de uma maneira que o pai tentava conversar com ele, mas ele se afastava do pai e não queria saber do pai. E aí o pai morre. Quando o pai morre, aquele filho sente uma tristeza tão grande, tão imensa. E aí ele pega aquela Bíblia que o pai deu e ele abre. Dentro daquela Bíblia tinha um cheque no valor do carro do ano que ele ganhou a Bíblia, no valor daquele carro zero. E também tinha uma carta. A carta dizia: filho, esse cheque tem o valor de um carro.
mas a Bíblia, que esse cheque está dentro, é a palavra de Deus. E tem ensinamentos que não podem ser avaliados por esse mundo. Esses ensinamentos poderão te fazer muito feliz e vão ser melhor na sua vida do que esse carro que eu estou te dando. Eu te amo, que Deus te abençoe, meu filho. E aquele filho chorava ao ler aquela carta. Chorava ali diante da sua Bíblia. Aquele filho se arrepende e se torna um cristão. Mas ele já não tinha mais o pai para abraçar. Nessa história, irmãos, nós temos um pai representando o nosso Deus. Um pai que nos deu um tesouro maravilhoso. Um pai que, através desse tesouro, nos ensina a sermos os filhos ideais e filhos realizados, filhos felizes, filhos que alegram o coração do pai e que são bem-aventurados, que são felizes nesse mundo. Jeremias 29, 11, fala o seguinte: porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança em um futuro. Aqui estão os planos, meus irmãos, na palavra de Deus. O filho mais novo ensaiou um discurso, mas o pai nem deixou o filho terminar o discurso. Sabe por quê? Porque ele já conhecia o coração do filho. Qual filho você quer ser? Deixe Deus tratar seu coração, meu irmão. Deixe Deus tratar seu coração. Eu concluo aqui essa nossa mensagem, essa nossa meditação, com as características do filho ideal de Jesus Cristo. E eu queria ler aqui com vocês essas características pela última vez para nós estarmos relembrando. Eu vou virar a câmera só um momento. Seja grato, seja humilde, seja perdoador, seja amigo do Pai. Tenha compaixão dos seus irmãos e participe da missão de trazê-los de volta. Mais de Cristo e menos de mim. Estou orando com vocês nesse momento e depois da oração nós vamos estar cantando um louvor. Amém? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra nos traz conselhos para que vivamos uma vida boa, uma vida que Te agrade, Senhor Deus. Nós queremos Te buscar de todo o coração, Pai. Nós queremos ser filhos íntimos do Senhor. Nós queremos ser o mais parecidos com Cristo possível. Queremos ser sempre gratos. Queremos ser humildes. Queremos ser prontos sempre a perdoar. Ó Pai amado, nós queremos ser seus amigos. Ó Deus, nós queremos, ó Pai amado, nos santificar a cada dia mais, parecendo com Jesus, para que as pessoas possam nos ver e falar: esse é filho de Deus. Que o ser filho de Deus não saia da nossa boca, mas das nossas ações, do nosso comportamento. Que os outros possam louvar a Deus por nossa causa. Que sejamos bênção nesse mundo. É o que eu te peço, Pai. No nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o louvor que eu separei para nós encerrarmos esse culto. Que ele cresça. E tem muito a ver com o que nós refletimos aqui. O título do louvor é Que ele cresça. Amém? Se você souber, você pode cantar comigo ou pode procurar aí a letra para cantar, tá?
cresça, eu me constranja com a sua glória, com todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, e ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória, com todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Menos de mim, menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, ó Pai amado, e queremos pedir mais de Jesus, mais do Teu Filho para nossas vidas e menos de nós. Transforma-nos, ó Pai amado, pela Tua graça. No nome de Jesus, amém. Muito bom ter os irmãos aqui, que Deus abençoe, tá? Tenha uma semana abençoada. Se tiverem pedidos de oração, podem botar nos comentários. Se tiverem alguma dúvida também sobre a mensagem, podem botar nos comentários. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.